Olá, internautas. A entrevistada do Vivo do Dia dessa semana é a doutora Eduarda Mourão. Ela já foi vice-presidente da OAB seccional aqui do Piauí e hoje é presidente nacional da Comissão da Mulher. Olá, doutora Eduarda, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Como foi que a OAB recebeu essa notícia dessa barbárie que aconteceu no Rio de Janeiro? Nossa, é sempre muito triste saber de notícias como essas. Na verdade, os índices de violência já demonstram que a cada 11 minutos uma mulher é violentada no nosso país, o que já é devastador. Quando sabemos que há um estupro coletivo praticado por jovens contra uma jovem, aí nos preocupa e nos entristece mais ainda, porque nós estamos diante de uma realidade social muito cruel, onde a gente imagina que o jovem absorve ou está absorvendo uma evolução cultural, uma evolução social e, com isso, um desenvolvimento maior para o nosso país, o que diz respeito à educação social. Quando sabemos de uma notícia como essa, é frustrante, porque percebemos que a realidade realmente é outra, ainda está muito travada, muito presa às raízes do machismo, né? Dessa força patriarcal que realmente tem uma influência desde a colonização do nosso país. Doutora Eduarda, como a OAB no Rio de Janeiro, onde aconteceu esse lamentável episódio, reagiu? Como é que foi? Que providência eles tomaram? De imediato, quando tivemos informação sobre o que ocorreu, e isso foi através das redes sociais, de imediato a presidente da Comissão da Mulher Advogada do Rio de Janeiro, doutora Daniela Guzmão, nós entramos em contato com ela porque eu, na condição de presidente nacional, eu fico sob vigilância eterna, né? É realmente uma missão muito espinhosa, mas muito gratificante também. Então entramos em contato uma com a outra e ela de imediato requisitou ao presidente da OAB do Rio de Janeiro, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos, já de imediato o acompanhamento junto à delegacia e tudo mais. Então eles se deslocaram para a delegacia, mas o Brasil todo está acompanhando esse caso. Bem no início foi muito complexo, muito complicado, essa definição da competência, se ficava em uma delegacia ou outra, por causa dos crimes virtuais, né? Então, se ficava com criança e adolescente, terminou por ser decidido pela juíza que estava acompanhando o caso. Ela decidiu que a condução dos trabalhos, enfim, ficaria sob a coordenação da delegada da criança e adolescente, né? A delegacia especializada. A gente recebeu essa notícia quando se fez um ano, né, da tragédia de Castelo do Piauí. Como é que a senhora vê toda essa violência toda? E inclusive eu até acrescento um ano da tragédia de Castelo e recentemente tendo ocorrido um estupro coletivo que ainda está sendo apurado, é bem verdade, mas já há fortes elementos comprobatórios de que o estupro ocorreu e foi coletivo em Bom Jesus, no município de Bom Jesus. E as providências, inclusive, foram tomadas de imediato também, a subseção de Bom Jesus, através do presidente Braulio, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Bom Jesus também se prontificaram a acompanhar imediatamente a promotoria e se fazer presente, porque esse é o papel da ordem. A cada momento em que ocorre uma situação trágica como essa, que nos chega ao conhecimento, a gente tem, é bem verdade, essa incumbência, né, de assumir e requisitar das autoridades a condução dos trabalhos dentro do devido processo legal, dentro da maior transparência, né, que a lei exige e dentro dos princípios de dignidade humana, dos direitos humanos. Então, em razão disso, assim que soubemos desses episódios, nos lembramos do que ocorrera um ano atrás em Castelo e é sempre, como falei no início, é sempre muito triste perceber essa involução ou essa onda que está acontecendo, né? Que é realmente preocupante, porque isso se espalha pelas redes sociais.
expõe a vítima de forma aviltante, quer dizer, ela já passa por um trauma tão grande, tão perverso, e ainda tem sua vida exposta, a vida de seus familiares exposta, e normalmente são jovens, o que significa que elas terão um futuro. E que futuro será esse, uma vez que ela passa a ser julgada pela sociedade? Ela de vítima passa a ser a criminosa, se expôs. Tem uma contribuição aqui, a Cida de Freitas, da internauta. Ela está dizendo que a garota, no caso do Rio de Janeiro, ela está mentindo, é nítido, uma mulher jovem estuprada por mais de 30 não tem psicológico para dar entrevista, ainda mais nessa calma. Ela fez porque quis e se arrependeu. Nesse caso, sexo com consentimento não é crime. Ela não é vítima, foi vítima sim de uma exposição na internet e está alegando estupro por vergonha. Hipocrisia quem não enxerga isso, o que não retira a culpa dos 30 e poucos porcos que cometeram essa orgia junto com ele. E ela fala mais ainda. Bom, a opinião, nós vivemos um país livre, né? Onde as pessoas podem expressar suas opiniões. Mas ontem o Brasil todo assistiu uma entrevista coletiva, onde a coordenadora dos trabalhos, que é a delegada, que acompanha o caso de perto. E ela foi incisiva, taxativa em afirmar que houve estupro, que a ausência de vestígios físicos que possibilitem, por exemplo, a cumprir o requisito violência física, esse não ficou comprovado justamente porque o exame de corpo de delito foi feito 4, 5 dias após o ocorrido. Então, na verdade, existem opiniões de diversas naturezas, né, diversas formas. Para nós seguimos de maneira técnica. Então, o que a OAB está fazendo é justamente cumprindo a sua função de forma técnica. E, tecnicamente falando, nós temos que respeitar quem justamente está acompanhando e fazendo as investigações. O que sabemos é que tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Nós estamos falando de um crime que ocorreu no ambiente da favela do Rio, num ambiente envolvendo traficantes, onde possivelmente essa jovem frequente ou frequentava esses ambientes. Mas isso é uma questão social. Todos nós somos livres para frequentar qualquer ambiente que a gente queira. Na verdade, é o grande diferencial entre o crime de estupro e a conjunção carnal consentida. Porque o objeto jurídico do estupro está na privação da liberdade. Todos nós somos livres para escolhermos os parceiros, as parceiras com quem queremos fazer sexo. Isso faz parte do ser humano, a liberdade. No momento em que a liberdade é tolhida, ela é ceifada pela agressão, pela ameaça, que está prescrita no Código Penal como sendo, definindo o crime de estupro, aí a configuração se torna outra. O elemento existência de estupro já foi definido. A delegada que acompanha o caso já definiu. Ela disse que houve sim estupro. A nossa editora-chefe aqui do Jornal O Dia, Elisângela Carvalho, ela pergunta: doutora Eduarda, qual a pena prevista atualmente para o crime de estupro? Que tipo de discussão está acontecendo no país no sentido de inibir estupradores? As discussões sobre o que pode ser inibido tem uma teoria e um projeto de lei, inclusive do Bolsonaro, né, um deputado bastante polêmico, mas ele traz dentro do projeto dele sobre a castração química. Né? Nós ouvimos um ministro recente, do ministro do Temer, aliás, eu acho que foi o secretário de Justiça atual de São Paulo que falou. Agora, desculpem, eu não estou lembrada qual autoridade que falou, mas falou em pena de morte, que os dois são proibidos pela nossa Constituição. Então, mas a discussão, ela se torna, normalmente, quando ocorre algo que muito choca a sociedade, vem à tona essa possibilidade de introduzir a pena de morte no Brasil. Os crimes, as penas, elas variam de acordo com a faixa etária da vítima.
Então, até 14 anos, menor de 14 anos, tem uma penalidade e acima, entre 14 e 16 anos, outra. Mas ainda são penas bastante, são penas amenas, vão até 18 anos de prisão, mas realmente precisam ser revistas essas penas. Então, nós estamos diante de uma fase, por isso que eu de uma maneira muito motivada, porque eu me sinto, ao tempo em que a gente se depara com tragédia, a gente que estuda direito, que como eu, no caso, presidindo uma comissão em nível nacional, tendo contato com o Brasil inteiro, de uma forma ou de outra, isso é um fator de motivação para que a gente possa se unir e trabalhar em cima de projetos. E um deles é justamente voltado para a revisão dessas penas. Ainda são muito brandas aqui no Brasil. Inclusive, um dos acusados do estupro de Bom Jesus foi solto, né? Ali foi, com todo o respeito ao magistrado, ele age baseado no o princípio do livre convencimento, respeito à decisão do magistrado. Mas eu tenho minha opinião. Acho que com todos os elementos que estavam ali, inclusive a promotora que está acompanhando o caso de maneira direta, representante do povo, né, uma promotora competente, também criticou a atitude do juiz, achei extremamente precipitado, acho que os elementos que estavam ali eram cabais para manter esses menores um pouco mais a ponto de concluir as investigações. Porque eles soltos, obviamente, que quem é que vai ficar preso? A moça. Eu uma vez visitei um asilo, uma casa-abrigo, e lá tinha uma vítima, uma mocinha de 14, 15 anos, vítima de um estupro coletivo. Quem estava presa era ela. Por quê? Porque ela estava sob ameaça de vida. Os seus familiares estavam sendo ameaçados. Então, como é que pode? A moça que tinha sido vítima de um estupro coletivo, que não era de Caxias, nenhuma delas, porque estupro coletivo acontece muitas vezes, ela estava completamente toda cheia de pontos, de marcas pelo corpo, sofrida, maltratada, e ela estava ali, como se ela fosse a prisioneira. Você está entendendo? Então são essas inversões que, infelizmente, a gente se depara. E por isso que esse momento é fértil. É um momento que eu classifico que a sociedade toda tem responsabilidade de tratar sobre o caso. Porque o estupro não ocorre só lá num bairro pobre, ele não ocorre só com criminosos na favela, num bairro de pessoas pobres, humildes, não. Estupro ocorre inclusive em casamentos. Já há concepções e precedentes, julgamentos em tribunais, onde está lá a questão do estupro da mulher casada, que não quer fazer sexo naquele momento, e ela, o marido, embriagado e tudo, a força a uma situação. Então nós estamos diante de uma situação que ela o namorado com a namorada, entendeu? Então existem situações terríveis, onde o homem embriaga a mulher, dopa a mulher, ela ali na brincadeira, no vamos ver e tudo mais, de repente ela se vê numa situação onde não tem mais volta e ela é violentada. A nossa internauta aqui, a Cida de Freitas, ela não concorda com o que está acontecendo aí. Ela disse que gostaria que os direitos humanos dessem apoio às verdadeiras estupradas. Por que tanta repercussão dessa adolescente e tantas cidadãs do bem que são violentadas vivendo de seus estudos? Não, veja só, colega, deixa eu explicar para você. Esse momento, esse caso do Rio de Janeiro chamou muita atenção pela realidade que o Rio de Janeiro está atravessando. Você sabe que daqui a uns dias acontecerão os Jogos Olímpicos. Rio de Janeiro sediará o maior evento esportivo do mundo. Então, a atenção está voltada para o que aconteceu no Rio de Janeiro e a sua opinião pessoal de que achar que não houve estupro. Eu volto a dizer, quem disse que é estupro ou não, quem está dizendo ou não sou eu nem com licença, nem você, mas a delegada que está acompanhando, é ela que vai dar o relatório final. Você sabe como é um inquérito. O delegado acompanha, faz as investigações e, ao final, ele prepara um relatório. O Ministério Público é que vai apresentar a denúncia, é o autor da ação. Então, nós estamos ainda num princípio,
o início de uma investigação. E esta delegada foi quem afirmou ontem publicamente. Então não sou eu. E por outro lado, embora você esteja afirmando que as demais vítimas de estupro estão abandonadas, eu concordo com você. Muitas estão abandonadas, muitas não denunciam. Eu já apontei aqui, apenas no máximo 35% das vítimas denunciam. Por quê? Pela ausência do Estado. Já critiquei aqui o Estado, o nosso Estado do Piauí, a ausência do governo, que muito fala e pouco faz. A rede de proteção feminina está dispersa. Doutora Eduarda, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no Vivo do Dia, esclarecendo a sua participação também. Eu queria saber se algo que a gente não comentou aqui, que a senhora queria abordar sobre esse assunto, que eu acho que é muito delicado, né? É muito urgente. Eu acho que o que nós não abordamos com tanta assim, profundidade foi a questão da educação do povo brasileiro. O Brasil, ele saiu do 7º lugar de violência do ranking mundial. Ele estava, por anos a fio, ele ocupou a 7ª posição. No entanto, ele subiu para a 5ª posição. Ele é o 5º país que mais violenta, maltrata suas mulheres. Então isso é terrível. Significa que nós temos que trabalhar a educação do povo brasileiro. Por isso que eu falo que esta é uma nova fase. É uma fase que nós temos que ter esperança. Uma fase que nós temos que enxergar com bons olhos. E quem tiver poder de voz, quem tiver liderança, quem tiver o alcance de falar para grandes grupos, de falar em escolas, de tratar sobre esse assunto, sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre o feminicídio, que são medidas, são leis que vieram para proteger a mulher. Mas nós temos e não podemos nos calar na obrigação que o Estado tem para com a sociedade. O Estado não está, nenhum governador, nenhum prefeito estará fazendo um grande favor em cumprir com a sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Quando nós elegemos um governante, nós confiamos naquele governante e a maioria dos votos é que classifica quem vai governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas nós devemos cobrar do Estado, porque as políticas públicas não estão chegando à sociedade. Os nossos jovens estão se marginalizando, estão violentando os próprios jovens. Então é isso, eu acho que nós temos que rever os nossos conceitos e é um dever de casa que nós também, ao tempo em que cobramos o poder público sobre políticas públicas, sobre o dever de estruturar bem a máquina administrativa para termos mais delegacias especializadas, para termos um corpo eficaz de policiais, de agentes. Não é? Nós temos que também fazer o dever de casa, educarmos os nossos filhos e nos educarmos.